Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A Organização Internacional do Trabalho estima que 160 milhões de trabalhadores sejam afastados todo ano por alguma doença profissional. Estresse, perigo, tédio, desapontamento, competição, decepção, injustiça. Sentimentos e emoções que habitam o mundo do trabalho e têm relação, em especial, com as doenças cardiovasculares. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o cardiologista Hari Correia Filho, professor universitário e diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dr. Hari, inicialmente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Embora não exista uma estatística exata que relacione trabalho e doenças cardiovasculares, o que o senhor observa é que os cardiologistas têm se preocupado cada vez mais com a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Por que essa preocupação? Exatamente, porque a gente tem que considerar que a principal doença hoje que mata mais o homem moderno na sua fase produtiva são as doenças do sistema circulatório. E é claro que esse relato que tu fizeste agora, de todas as emoções que o ser humano enfrenta no seu dia a dia profissional, elas vão acarretar certamente em algum tipo de transtorno que pode eventualmente ter uma resposta do sistema circulatório. Essa resposta, quando exagerada, pode levar a hipertensão, aumento da pressão arterial e outras consequências como infarto, como derrame, que estão intimamente interligadas com o processo de estresse gerado por esse ambiente de trabalho, às vezes, não muito saudável. Quando nós estávamos nos preparando para começar a gravação, o senhor estava fazendo um relato sobre a própria natureza do ser humano, né? O ser humano já é considerado um ser estressado, porque ele viveu de um processo de competição onde acabaram sobrevivendo apenas os mais atentos, os mais ligados, enfim, os mais estressados. Como é que isso funcionou? Exatamente. Se a gente for analisar o processo evolutivo, assim, dentro de um conceito darwiniano de explicação da evolução das espécies, você vai observar que aqueles Homo sapiens, dentro daquela fase ainda de formação, aqueles que puderam exercitar, vamos assim dizer, o hábito de correr, de caçar, enfim, de já ter uma vida estressante naquele momento, foram aqueles que se adaptaram melhor e foram aqueles que reproduziram, e então nós, na verdade, somos descendentes desse indivíduo, desse Homo sapiens, que pela natureza do processo evolutivo é um indivíduo estressado. Só que, quando a gente analisa dentro de um contexto geral, a gente percebe que nos últimos 100 ou nos últimos 50 anos, em função da vida moderna, do automóvel e das facilidades em geral em relação à alimentação, à própria competição maior no trabalho, isso houve uma mudança muito grande. Quer dizer, esse estresse que, de certo modo, era até saudável, ele se tornou um estresse exagerado e está trazendo consequências diretas em relação à saúde do sistema circulatório. Bem, voltando ao trabalho, seria utopia, Dr. Hari, imaginar-se que as empresas adotassem medidas para reduzir o estresse no ambiente de trabalho, considerando até que vivemos num ambiente cada vez mais competitivo? Pois é, a gente percebe, assim, talvez até em alguns países que têm uma cultura mais competitiva, uma preocupação talvez até maior em melhorar as condições do ambiente de trabalho para que você possa, vamos assim dizer, diminuir essa carga de estresse gerada pelo trabalho. Eu acho isso uma atitude assim, muito interessante. A gente vê alguns países como o Japão, que tem sessões de Tai Chi Chuan, de meditação, às vezes de alongamento. Eles liberam alguns momentos o funcionário para que ele possa fazer esse tipo de atividade. Mas eu acho que muita coisa ainda precisa ser feita nesse sentido, sabe? A gente percebe que, de fato, o trabalho, ainda de uma maneira geral, é um motivador de grande estresse e que perpetua, vamos assim dizer, essa cadeia de situações que vão gerar os problemas circulatórios. Aqui no Brasil, o senhor conhece alguns exemplos de empresas que adotaram essas medidas que o senhor relatou para reduzir o estresse no ambiente de trabalho? Olha, eu vou te dizer assim, eu vejo algumas medidas assim aleatórias e meio passageiras, assim, não vejo
a manutenção dessas atividades. A gente percebe empresas maiores aqui da região, eu conheço algumas que adotaram algumas medidas nesse sentido, mas eu não acho que precisaria algum mecanismo de avaliar o resultado disso, de que maneira aquilo trouxe algum benefício para o profissional, para o trabalhador. E esse trabalho, eu acho que eu diria que ele está engatinhando ainda, sabe? Eu acho que, voltando à questão, a gente percebe às vezes uma preocupação com a estética do ambiente, assim, a iluminação. Nesse sentido, tudo também não deixa de ser importante para aliviar o estresse. Mas, assim, outras medidas, assim, como essas que eu comentei, assim, que a gente vê principalmente no Japão e outros países orientais, eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito, assim, no nosso país. Dr. Hari, um estudo da Universidade de Laval, no Canadá, concluiu que o estresse no ambiente de trabalho ele deveria ser levado em conta quando as autoridades resolvem lançar uma campanha de prevenção de doenças cardiovasculares. O senhor considera que esse seja realmente um caminho para se trilhar? O Canadá sempre é um país que está na frente quando vem essas questões do ponto de vista de prevenção de doenças do sistema circulatório. Certamente, eu acho que esse estudo ele é bastante esclarecedor no sentido da importância de levar em conta o estresse do trabalho dentro da prevenção das doenças do sistema circulatório. Eu acho que isso aí é uma evidência clara de que muita coisa ainda precisa ser feita nesse sentido para que a gente possa melhorar as condições de vida do trabalhador. O senhor considera que as autoridades públicas, as campanhas, até na mídia, na televisão, em rádio, elas deixam a desejar no tocante a essa questão das doenças cardiovasculares? Sem dúvida. Veja, você quando analisa o Brasil em termos de campanha, você vê campanha de aleitamento materno, campanha contra o câncer de mama, enfim, até contra, hoje, uma campanha muito grande aí para controle do HIV. Mas no ano passado, pela primeira vez, o Ministério da Saúde analisou os seus dados e viu que não tinha nenhum tipo de campanha para a saúde do homem. Não havia nenhum tipo de... E veja, quando você fica doente, você até tem uma estrutura bastante razoável. O SUS, assim, apesar de muitas pessoas criticarem, ele é um sistema que, na maioria das vezes, ele tem uma funcionalidade. Mas para o paciente, para a pessoa que está doente. Agora, o que nós estamos discutindo aqui, por exemplo, que é prevenção, é muito complicado um indivíduo saudável, tentar fazer, vamos assim dizer, um check-up pelo Sistema Único de Saúde. Realmente ele vai ter uma dificuldade muito grande. O Ministério da Saúde, então, ensaiou isso no ano passado. Eu, até como representante de Santa Catarina, participei de reuniões em Brasília. E a gente viu que focaram um pouco assim, na prevenção do câncer de próstata e tudo mais. E em relação ao problema cardiovascular em si, que é a principal causa tanto de internações, de gasto com a saúde do governo, a coisa ainda ficou muito na conversa e no concreto assim, de uma campanha mais ampla de prevenção. Ainda vamos esperar aí nos próximos anos para ver o que pode ser feito. Mas eu diria que ainda precisa ser feito muita coisa. Muito bem, Dr. Hari, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, um instante só.